meu nome é Gisele, eu sou professora de História e estou gravando essa aula com destino ao 6º ano do Ensino Fundamental 2. A gente está falando sobre, o nosso tema é as primeiras civilizações, as primeiras vilas, as primeiras cidades da Idade Antiga, ok, pessoal? Então, a gente está dando continuidade ao primeiro vídeo. Esse é o vídeo em que nós vamos falar dos povos sumérios, dos povos babilônicos, dos fenícios, dos hebreus, dos acadianos, assírios e tal e tal. Vamos começar pelos povos sumérios, ok? Na Suméria foi aquela primeira civilização que inventou a escrita. Lembra que eu falei no vídeo passado? Então eles inventaram a escrita cuneiforme, lá nos seus tabletes de argila, ok? Os sumérios também tiveram eles fizeram uma grande cidade, muito importante essa cidade, que hoje você vai encontrar lá na Bíblia. Se você for estudar a Bíblia, você vai encontrar que é a cidade de Ur, ela está citada na Bíblia. Era uma cidade murada, como vocês estão vendo aqui, passa um rio aqui em volta da cidade de Ur, e é a cidade mais importante da história da Suméria, dos sumérios, ok? Vamos lá. Sumérios foram aqueles os inventores da escrita cuneiforme, como eu acabei de falar. Vários museus, né, de história, graças ao trabalho dos arqueólogos, que eu sempre falo que a arqueologia ajuda muito a história, né? Eles encontraram tabletes e muitos estão ainda sendo traduzidos, mas vários já foram traduzidos, né? E possibilitaram nós entender melhor como que foi essa civilização, ok? A invenção da escrita no mundo. Então vamos falar um pouquinho rapidamente da invenção da escrita no mundo. Professora, mas será que todas as primeiras civilizações inventaram ao mesmo tempo, a mesma forma de escrita e tal? Não, gente. Então, como a gente vai falar da civilização mesopotâmica, dos egípcios, dos povos do Oriente, né, da Índia e da China, e também a gente não vai falar dos povos da América agora, nessas aulas que eu vou passar para vocês, mas também houve uma forma de escrita aqui na América. Então, as escritas foram criadas pelos povos em formas independentes. Cada povo criou sua forma de escrita. Na Mesopotâmia, por exemplo, foi a escrita cuneiforme cunhada na pedra de argila. No Oriente, lá na Ásia, por exemplo, é a escrita vertical, né? Aquele ideograma ou logograma, né? Na China. No Egito é a escrita hieróglifa, né, que foi escrita no papiro. Também a gente pode encontrar os hieróglifos egípcios nas paredes, né, das pirâmides e tal. Já na América, aqui a gente chama de Mesoamérica, a gente teve também uma forma de escrita. Tem a escrita Nahuatl, que é a escrita asteca, vai ter a escrita os hieróglifos maia. Ou seja, cada civilização fez a sua própria forma de escrita. Vamos voltar lá para os sumérios. Vamos falar que os sumérios, além também deles inventarem a escrita cuneiforme, eles que foram os criadores da roda, né? Eles saíram então de um ambiente quadrado e criaram a roda, as primeiras rodas, ok? Como que era organizada essa sociedade sumérica? Então, politicamente era uma sociedade teocrática e vivia na teocracia, que o governante, o rei da Suméria, ele era também não só um líder político, mas ele era também um líder religioso, ok? O principal governante era o Patese, né, que ele era tido como um rei, como um deus enviado por Deus, lógico, então ninguém resolvia contestá-lo, né? A Suméria também ela era com cidades-estados, ou seja, cada cidade, cada vila, cada cidade era independente da outra, né? Tinha o seu próprio governo, mas a cultura, o idioma lá era o mesmo, ok? O Patese, o líder lá da Suméria, o rei da Suméria, era ele que comandava lá os templos, os palácios, as estradas, os armazéns, né? Onde guardavam as comidas, a drenagem dos pântanos, porque tinha que ter drenagem dos pântanos, né? E a construção dos canais de irrigação. Porque, gente, para sobreviver essas primeiras cidades, ela teve que construir canais de irrigação, pegar a água que estava lá no rio, desviar a água, fazer um canal de irrigação para levar e irrigar a agricultura, né? Para que houvesse condições de plantio e colheita, ok? De produção de algum produto. Já os sacerdotes, né, estavam também naquela organização, né, que eram religiões politeístas, ok? E esses sacerdotes, eles estavam, eles faziam a distribuição das terras, né, para as pessoas plantarem, eles controlavam a venda das sementes e a utilização das ferramentas. Então pode ver que era tudo controlado, né, pelos sacerdotes. E existiam também os camponeses e os escravos, que eram aqueles que trabalhavam, né, para sustentar a vida da nobreza, dos nobres e dos sacerdotes. Pense que a escravidão naquela época não era por cor, era uma escravidão de guerra, então perdia a guerra, virava escravo, ok, pessoal?
Eu já falei um pouco da cidade de Ur, né, que é a cidade da Suméria mais importante. Houveram outras cidades, mas aquela que mais se destacou foi a cidade de Ur. Se você tem mais curiosidade sobre essa cidade, leia a Bíblia, né? Os primeiros capítulos, os primeiros livros bíblicos falam muito a respeito da cidade de Ur. Destacaram-se os sumérios também na arquitetura e na construção. Então, eles construíram os templos, os zigurates, que eram esses templos onde eles moravam também. Os reis moravam lá, os sacerdotes tomavam conta e armazenavam também alimentos, né? Então, aqui a gente vai ter, vou mostrar aqui com a minha réplica. Essa é uma réplica, né, computadorizada de um zigurate sumério. E essa é o zigurate de Ur, se não me engano. Você pode visitar lá a região do Irã, Iraque, que você vai encontrar alguns vestígios de zigurates, ok? Então, o formato era mais ou menos isso, né? E, enfim. Depois dos sumérios, nós vamos ter outra civilização, os acadianos. Os acadianos invadiram a Suméria e conquistaram essa, né, e viraram a civilização mais importante da época. Né? A cidade mais importante dos acadianos foi a cidade de Acádia. Aqui vocês vão ver aqui algumas memórias dos acadianos, dos artefatos, né, artísticos dos acadianos. Eles foram considerados o primeiro império da história, né? Durou pouco, mas eles uniram cultura com os sumérios, ou seja, eles fizeram uma fusão cultural ali. Vamos falar um pouco da organização da sociedade acadiana. Então, o governo também era um governo teocrático, lembra que eu falei para vocês? O rei mais conhecido foi o Sargão I, né? Foi o rei mais conhecido da história, houveram outros, mas esse é o que mais é citado. E as cidades também eram de cultura unidas, ou mesmo a mesma cultura, a mesma língua e tal, só que com governos, cada cidade tinha o seu governo autônomo. Na economia suméria era feita troca por escambo. Vocês sabem que escambo é como você faz troca de produtos, um produto pelo outro, né? Eles cultivavam cevada, já cultivavam trigo, lentilhas, tâmaras e entre outros grãos e frutos, né? Eles eram politeístas, inclusive tinham vários deuses mesmo, e eles fizeram um sistema de organização postal. Então, imagina como se fosse um correio, como se fosse uma postagem, ou seja, uma carta, ok? Eles escreviam a escrita cuneiforme lá herdada dos sumérios num tablete de argila e depois eles revestiam, né? Depois que esse tablete secava, eles revestiam com argila como se fosse um envelope. Faziam um envelope daquilo e aí mandavam, né? Para determinados lugares, né? Esse tablete. Então, os arqueólogos já encontraram, muitos deles eles ainda não conseguiram tirar a parte do envelope dentro de fora, né, sem estragar ali, sei lá, a parte da escrita cuneiforme. Então eles tentam até métodos de raio-x e tal para decifrar o que está escrito lá. Depois dos acadianos vieram os babilônicos. Então a Babilônia teve 2 vezes império, tá? Ela teve império, depois foi invadida, foi conquistada por outros povos, depois voltou ao Império Babilônico. Então, a cidade mais importante da história do primeiro Império Babilônico era a Babilônia, e o rei mais famoso, que era o rei Hammurabi, que era o cara lá do Código de Leis, o primeiro Código de Leis da história, né? Olha aí o direito, era a tal da Lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Essa lei, o Código de Hammurabi, está aqui nessa pedra aqui, tá? Fica lá no museu. O que significa olho por olho, dente por dente? Então foi uma forma que eles encontraram, os babilônicos, de organizar a sociedade, de botar ordem na sociedade. Então, por exemplo, se eu batia no filho do vizinho, o vizinho batia no meu filho. Se eu roubasse alguma coisa lá da casa do vizinho, o vizinho podia cortar minha mão, por exemplo. Então, tudo que eu fazia, eu recebia na mesma moeda, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então, esse é um código de leis, o código de Hammurabi, lei de Talião. Quem faz direito ainda dá uma estudadinha nesse primeiro código da história, ok? E a Babilônia era localizada mais ou menos no centro da Mesopotâmia, por isso que virava a rota de comércio. Mas aí chegaram os assírios, gente, e conquistaram o primeiro Império Babilônico. Os assírios era considerado uma civilização militarizada, uma civilização violenta. Seus reis eram muito cruéis, assim diz a história, ok? A crueldade do governo assírio é que eles queriam conquistar e queriam manter a ordem e o poder pela força, pela violência, ok? A cidade mais importante do governo assírio foi Nínive. Tá? Aqui eles estão representados militarmente. Então, a característica desse povo é que o poder tinha, o governo, né,
era um poder militar e guerreiro. Os assírios dominaram o Império Babilônico, como eu falei para vocês. Vamos falar um pouco da organização da sociedade assíria. O governo era militarizado e teocrático, ou seja, também era aquela questão da política e da religião tudo unida, e aí agora mais a parte militar, né? O seu principal governante, que tem o nome dele citado em todos os livros da história, era o Assurbanipal, é o mais importante, né, de todos. E os reis governavam com o auxílio de uma elite militar, ou seja, difícil, né? Foi muito difícil. Essa civilização era dividida entre reis, servos, escravos, guerrilheiros. A economia era caça, criação de ovelhas, madeira. Agora a gente vai perceber aqui o surgimento também, a utilização de cobre e ferro. Para que era utilizado essas coisas, gente? Para fazer armaduras, armas de guerra, né? Religião politeísta, e eu até coloquei ali como Deus Supremo, Deus Assur. Como curiosidade, tá? Esses povos mais tarde, por mais que eles fossem temidos, violentos, né? Eles inclusive faziam rituais de sacrifício humano, eles usavam muita violência. Eles foram conquistados pelos medos e pelos babilônicos, que acabaram se unindo ali, né? Se unindo da forma que eles, né, acharam mais que conseguiriam derrotar e derrotaram os assírios. Então, tem também no meio desses povos o povo hebreu. Todo mundo tá na Mesopotâmia, gente, calma lá. Então o povo hebreu vai ser um povo, ou judeu também se pode chamar, vai ser um povo que vai ser também muito citado na Bíblia, dá uma estudadinha lá, esse é o símbolo do judaísmo, a gente não vai aprofundar isso agora, a gente só vai falar que esse é um povo que existiu lá também, que tem tudo a ver com a história de Abraão, Isaac, Moisés, a travessia do Mar Vermelho e tal, tem toda uma história grande. Então os hebreus, diferentemente desses outros povos que eu falei anteriormente, não tinham uma religião politeísta, a sua religião era monoteísta, ou seja, para os hebreus existia um Deus só. Eles eram tribos nômades e a organização social deles era uma família patriarcal, ou seja, existia um grande líder, um homem, né, que governava toda uma família grande. Os hebreus foram escravizados pelos babilônicos, tá? A história dos hebreus não acaba aqui, ela é muito comprida, a gente vai ver isso em outro vídeo, tá? Mas eles foram escravizados numa certa época pelo segundo império babilônico, pelo rei Nabucodonosor, que também consta lá na Bíblia esse rei Nabucodonosor. Lá vai ser esse segundo império babilônico que vai construir os famosos jardins da Babilônia, até que tem uma réplica, uma representação de como que seriam esses jardins da Babilônia. Eles moravam, né, essa Babilônia era no centro da Mesopotâmia, ou seja, era uma rota de comércio enorme. Só que esses babilônicos, na primeiro império, eles foram conquistados pelos assírios, e no segundo império eles foram derrotados pelos fenícios. Vão ter também os fenícios que vão habitar a Mesopotâmia. Não vou falar muito dos fenícios, porque isso daí vai ser um estudo mais para frente. O que vocês têm que saber é que o alfabeto fenício, a escrita fenícia, ela originou muito o nosso tipo da nossa escrita, tá? Ela interferiu na escrita que a gente usa hoje, e eles inventaram o vidro, né? Não vou falar das diferenças entre os povos. Seria isso, gente, por hoje. Agora vamos deixar o próximo vídeo para a civilização indiana e para a civilização chinesa, para não ficar muito longo esse vídeo e confundir a cabecinha de vocês. Ok, pessoal? Se você gostou, dá um like, curte aí, segue o canal e tudo mais, ok? Um beijo, tchau!